Opa, e aí galera, beleza? Galera, hoje nós tivemos um dia difícil, eu diria que um dia histórico na rede nacional. Eu sei que muito bem que esse meu canal, Yamain Studios, não é um canal de política, mas isso tem a ver com a nossa realidade, com a nossa sociedade. Uma reflexão que fica. Porque imagina, por exemplo, um certo deputado que rumina 1000 palavras de ódio, discursos desnecessários, discursos além do que deve. Sim, palavras execráveis que realmente poderão lhe custear não só uma bela cassação, mas também acabar com a própria vida na política. E eu não estou aqui nem sequer condenando esse deputado, mas isso servirá como uma reflexão, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, com o que nós falamos. Não quer dizer que você tem que ter medo de falar. Você tem que sim criticar, se impor diante de alguma negatividade, diante de alguma informação, de alguma coisa que na qual você não concorda. Eu tenho direito de discordar sobre aquela decisão, ou eu tenho direito de sim de criticar aquela pessoa, mas de uma maneira respeitosa, ou uma organização. Você não pode ficar indo faltar com decoro, desrespeitar ou cobrar de forma aberta ostensivamente. Não. Não adianta. Isso é uma coisa que, infelizmente, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que as pessoas estão se esquecendo do que é mais importante: a nossa própria liberdade de expressão, o nosso próprio direito de pensar, nosso direito de analisar. E quando surgiu a polarização de ideias, quando surgiu essa questão toda, isso foi prejudicial. Por quê? Eu falo que só você discutir de um lado de outro, mas não ver as outras cores que existem, que não existe só preto e branco, existe cinza, existe 1001 cores no mundo. Então a gente tem que começar a parar de pensar dessa maneira e ter uma coisa chamada pluralização de informação, pluralização de ideias. Cada um pode pensar de maneira diferente, que na qual vai agregar de outra maneira. Quando a gente vê esse cerceamento, vamos falar a verdade, esse medo e esse risco que está acontecendo na democracia, que infelizmente se sucedeu e ficou marcado que, por lei, tecnicamente o deputado tem sua inviabilidade partidária, sua inviabilidade parlamentar. Ok, isso é um benefício, mas a população não tem esse benefício, né? Nós não temos isso. Então, o que a gente tem como respaldo jurídico legal é a liberdade de expressão, principalmente também sobre tudo. A gente pode se questionar, a gente pode sim falar. É a nossa responsabilidade, eu como figura pública. Não estou querendo dizer que eu estou sendo a favor de discursos de ódio, muito pelo contrário. Eu sou totalmente contra. E não me venham dizer, ou colocar palavras na minha boca, dizendo sobre tal coisa. Não. Eu sou veementemente contra qualquer tipo de coisa, até mesmo contra palavras autoritárias, contra meios de pensamentos autoritários. Eu sou totalmente contra. Eu não sou nada a favor disso. Porque isso daí tira o direito da pessoa pensar, de ler. A gente precisa de pessoas pensantes. Começar a mudar essa forma de comunicação, forma de debate, ao invés de só simplesmente agir de maneira irresponsável. Não pensar, não parar para pensar. Quando aconteceu isso, praticamente acabou-se o direito à discussão sobre tal assunto. E nem quero me atrever, mas eu me atrevo apenas a dizer o seguinte, que a gente tem que começar a pensar nisso. Parar com essa questão de agir feito idiota, vamos falar a verdade, agir feito idiota e não usar a razão, quer dizer, usar o coração mais, em vez de usar a razão, não, ao contrário, usar mais a razão em vez do coração. Em termos lógicos, nós estamos vivendo tempos difíceis e a gente tem que pensar, poxa, qual a melhor solução para poder resolver essas questões? Qual o melhor pensamento, qual a melhor ideia para poder garantir que nós tenhamos a total liberdade de expressão garantida? Segundo a própria Constituição de 88, que
temos a obrigação de respeitar, querendo ou não. Mesmo você querendo discordar, uma coisa que em Phoenix Wright fala, e eu vou citar um trecho em termos de uma paráfrase, é que as leis elas são moldadas como joias. As leis elas não são absolutas. Elas têm prazos e têm motivos e momentos que elas poderão acabar sofrendo várias mutações, sofrendo desenvolvimentos que serão necessários para poder entender o mundo. Porque uma coisa é certa, a sociedade muda, as novas normas mudam, a nova realidade se permanece. Então são coisas aí que precisamos começar a pensar e levar em consideração o fato importante de que estamos vivendo tempos difíceis e que cada palavra, cada coisica que a gente faz na nossa vida tem um preço. Então não vamos ficar agindo de maneira estúpida ou desesperada sem antes entender o que é que está acontecendo de fato e ficar temerário. A gente sabe muito bem que a situação tende a piorar cada vez mais, mas é melhor você se prevenir pelo pior, mas não agir de maneira estúpida e agir desesperadamente e apressada. Porque senão é perigoso demais. É perigoso demais, até mesmo para uma família. Imagina, por exemplo, uma mãe que fica desesperada ao souber que as pessoas agiam dessa maneira. Então, tirando o seu direito de pensar, seu direito de liberdade. Imagina então, por exemplo, sobre isso. Aí o que acontece, ela age e ela vê, não, eu vou ficar aí eu vou pegar tudo, meu dinheiro, eu vou tirar em qualquer imóvel. Olha o absurdo. Uma coisa que não tem nada a ver. E teme pela questão financeira. Espera e verá. É melhor você esperar e ver o que acontece, porque isso não tem nada a ver com a questão financeira. Isso não tem nada a ver. Porque se acontecer tal coisa, é outra coisa que aconteceu tempos depois. Foi na época do Collor. Vamos reprisar. Foi na época do Collor que aconteceu o congelamento financeiro. Pois na época de 64 não houve isso. Não, vamos lembrar e vamos deixar bem claro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, não vamos ficar temerários dessa maneira a ponto de ficar histérico. Que isso? Agir de maneira histérica não vai resolver problema nenhum. É melhor a gente pensar, digerir a informação, entender o que é que está acontecendo e não agir de maneira tola. Porque se agir de maneira tola, agir de maneira impensada, vai dar confusão, vai gerar problemas. Melhor esperar, ver o que acontece, usar a cabeça, resfriar um pouquinho e entender o cenário. Porque nem tudo está perdido. A verdade é essa, não está perdido. Sabe por quê? Existe uma coisa chamada prerrogativa de pensamento. E isso não foi tirado. Enquanto a gente puder, como cidadão brasileiro, nós pensarmos e discutimos aberta, mas não de maneira desrespeitosa, não de maneira irresponsável, não de maneira jocosa, ou pior, fugir do tema, ou pior, desrespeitar instituições e ser leviano a ponto de fazer tais pedidos inconstitucionais ou pensamentos inconstitucionais que não competem com os tempos de hoje, esquece, meu amigo. Você não vai a lugar nenhum e vai dar zica. Falando português bem claro, vai dar zica esse tipo de pensamento e não dá certo. Então, ou a gente começa a amadurecer nossos pensamentos e respeitar as liberdades de opinião e criticar o que está de errado. Sim, você tem o direito e tem a responsabilidade de criticar. As críticas são necessárias. Porque ninguém é passível de crítica. Ninguém não é passível de crítica. Ninguém consegue escapar de um não. Ninguém consegue escapar de uma coisa negativa.
Que mesmo que você tenha errado, você tem a responsabilidade de sim e vai ouvir. É assim que funciona. Todo ser humano precisa ouvir uma crítica. Precisa sim ser questionada, precisa sim ser debatida. É assim que funciona. Para que as coisas vão para frente. Então, ao invés de agirmos feito idiotas e cegas pelo desespero, pelo medo, usa a cabeça e pensa, reflete sobre o dia de hoje, sobre essa situação que aconteceu, para que não mais se repita. É assim que funciona. É desta maneira que as coisas deveriam começar a agir. A gente pode criticar, nós temos esse poder de criticar sempre, qualquer um. Até mesmo um artista, até mesmo uma pessoa é passível de crítica. Uma pessoa pública. Eu sou uma pessoa pública. Eu sou passivo de crítica. Eu sou passivo de falhas. Se eu falhei, eu tenho responsabilidade de sim de assumir meu erro. Pedir desculpas e assumir, ponto. Agora, criticar, detonar, a ponto de até mesmo cancelar, aí é besteira. De maneira exorbitante, de maneira perigosa. Porque existem questões legais. E que, principalmente, porque a partir do momento que você faz uma ofensa e faz esse tipo de coisa e fala esse tipo de coisa, que não vou colocar aqui, não quero fazer isso, adjetivar, está cometendo crimes contra a honra. Aí é perigoso demais. Vamos ser honestos, vamos pensar um pouquinho, usar a cabeça e observar a situação, tá bom? E usem essa reflexão para poder pensar um pouco mais antes de falar qualquer coisa. Porque, sério, os tempos estão pedindo para isso. Os tempos de hoje são difíceis. Vivemos em tempos sombrios. Então a gente tem que começar a pensar e medir cada palavra que a gente for dizer daqui para frente. É assim que vai ser assim. Ponto final. Forte abraço e até a próxima.